Eu fiz uma pergunta séria, foi uma pesquisa que eu fiz, uma dissertação sobre o que é proficiência matemática. Como é que você garante que alguém sabe matemática? Alguém que se dá bem numa prova do SAEB, do Enem, ou dessas avaliações de larga escala, ou num vestibular, esse cara sabe matemática? Minha pergunta era como caracterizar. Uma das formas de caracterizar conhecimento de matemática é o seguinte: o cara que se dá bem na prova sabe matemática. Tá? Mas eu achei bastante insuficiente. Tá? Porque eu perguntava para uma pessoa assim, o que é proficiência matemática? Aí o cara falava, proficiência matemática é aquilo que a prova mede. E o que a prova mede? A proficiência matemática. Aí eu, como matemático, falei, tem alguma coisa errada que não está certa. Tá? O cara não pode falar que a prova mede a proficiência matemática e definir depois da proficiência matemática como aquilo que a prova mede. Alguma coisa tem que ser quebrada aí. Aí eu comecei a pesquisar e uma das jogadas interessantes é o seguinte, que envolvia a proficiência matemática, porque não sou eu li material feito de pesquisa sobre isso. Pessoas com tempo de casa de matemática, trabalho, pesquisadores, professores, pessoas com experiência, tem uma parte chamada de meta-resolução de problema, que é a forma como o cara, com frequência, retorna ao processo, ao início, ao que ele está fazendo e verifica se o que ele está fazendo tem sentido. Ou seja, ele evita gastar um tempo enorme, tá, com determinadas atividades. O que nós vamos fazer aqui, por exemplo, seria a característica de um professor, mas não de um aluno. Se você começar a desconfiar que a equação está ficando grande demais, uma das coisas que você faz é retorna. Então, tem alguma coisa errada ou tem um jeito mais simples de fazer isso. Tá? Porque você começa a desconfiar daquilo que você está fazendo, tenta buscar uma outra solução. Isso é característica de quem envolve com matemática. Não é característica de aluno, não. Aluno, se você der besteira, ele vai até o final com uma equação desse tamanho e ainda acha que aquilo é fantástico. Tá? Eu vi essa pesquisa feita com mais de uma pessoa. Diga de passagem que há algo de interessante. Estou falando de beleza. Uma das coisas que caracteriza a beleza na matemática é a simplicidade. Não é na matemática, eu digo isso de forma geral em ciência. Tá? Quando me perguntam, por exemplo, se a matemática é difícil, me desculpa, eu estou na frente de uma câmera e vou falar isso, tem gente que tem vontade de me bater quando eu falo isso. Tá? Eu acho matemática difícil. Como é que você, como professor de matemática, diz que matemática é difícil? Eu acho matemática difícil porque a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com matemática. Se eu disser que matemática é fácil, eu estou falando que a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com uma coisa fácil. Então, essas pessoas são imbecis. Tá? Então, acho que eles têm dificuldade com algo que não é fácil. Então, há justiça em dizer que as pessoas... Na verdade, eu até consigo explicar de onde vem a dificuldade, com uma quebra do significado dos objetos, pelo processo de abstração, mas não vou entrar nessa discussão. É linda, mas não foi para isso que eu fui chamado para cá. Tá? A natureza do objeto matemático. Tá? A natureza do objeto, do trabalho matemático, gera uma dificuldade à parte na brincadeira. Agora, ela é simples. Ela é extremamente simples. Eu não consigo imaginar coisa mais simples que a matemática. Pensa comigo. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que ela é fácil. Estou falando que ela é simples. Por que simples? Porque ela se baseia numa lógica binária. Ela se baseia em dois princípios lógicos que são fantásticos. Nós usamos sem discutir. O primeiro, o princípio da não contradição. Nada é e não é ao mesmo tempo. O segundo, o princípio do terceiro excluído. Ou é ou não é, e não existe um terceiro caso. Preste atenção. Eu não consigo supor que se possa imaginar algo mais simples do que isso. Na matemática, ou é verdadeiro ou é falso. Tá? E não existe uma terceira possibilidade. Claro que eu estou generalizando, mas esse é o princípio que a gente usa. A gente parte do princípio, por exemplo, que qualquer parte do princípio, preste atenção, estou falando que isso vai acontecer sempre, que não interessa o método que você usa para resolver um problema, no final vai dar a mesma coisa. Tá certo? Dá para discutir, mas eu também não vou levantar essa bola. Tá certo? Essa simplicidade, inclusive, gera um poder na matemática fantástico. Porque quando você fala para alguém assim, olha, vou te falar uma coisa, isso está matematicamente provado. É como se você dissesse assim, isso foi reduzido da forma mais simples possível. E com mais simples você não vai conseguir simplificar isso mais do que matematicamente. Tá? Essa, matematicamente, em ciência tem uma chamada
navalha de Ock, vocês conhecem esse princípio? Navalha de Ock, assistam um filme Contatos, roteiro de Carl Sagan, aparece a discussão sobre a navalha de Ock. A navalha de Ock diz o seguinte: se dois modelos dão no mesmo, o mais simples, se dois modelos resultam na mesma coisa, o mais simples é o verdadeiro. Estou chamando a atenção porque, como eu estou falando da questão do belo em matemática, com frequência o belo sai exatamente pela simplicidade. Essa equação é elevada, essa expressão, né? Equação não, é elevada a π mais 1 igual a zero. Uma das coisas que dá a beleza dela é que ela é de uma simplicidade espetacular. E nela estão presentes algumas das constantes mais importantes da matemática. O 1, o 0, o i, o π, o e. A relação mais importante da matemática, o igual, a operação de adição, a operação de multiplicação e a operação de potenciação. E isso tudo numa expressão desse tamaninho, que eu coloco, mando bordar numa camisa. Trabalhava numa escola que possivelmente esse coordenador já era, né? Coitado dele. Já era, quer dizer, morreu. Olha só. Porque isso já tem bastante tempo, ele já era velhinho, é inspetor de disciplina, e ele usava... Professor é uma praga que não presta. Eu digo que professor é o aluno que não quis crescer. Tá? É meio Peter Pan, porque uma coisa é verdade, a gente não envelhece, os moleques não deixam a gente envelhecer. A gente está falando a gíria que a molecada fala, a gente brinca do jeito que eles brincam e outra. Coloca a gente numa reunião de professor, por exemplo, coloca professor, pior aluno que você pode conseguir é professor, né? Porque ele conhece as técnicas de cola e embolou meio de campo, né? E tinha um inspetor nessa escola que eu estava contando, ele tinha problema de aparelho de surdez, ele tinha surdez e usava um aparelho que era pendurado aqui. Então ele regulava a altura da parede num botão, aumentava para escutar ou não. Aí a gente, professor, chegava perto dele e falava assim... Aí ele aumentava o som, né? Quando ele aumentava, eu queria falar com o senhor. Isso é verdade, isso não é brincadeira, não, coitado do mundo. Já era um senhor de idade.